nós vamos ver como nós podemos cadastrar usuários que vão acessar o CIMAC Box. Tá? Então, o recurso é esse. E aí, nós temos algumas situações que, para você cadastrar o usuário do CIMAC Box, tem alguns passos que você tem que ver. Primeiro, definir a empresa que o usuário vai acessar. Depois, você tem que definir quais as informações que serão acessadas pelo usuário. Né? Então, você tem, por exemplo, ele pode acessar a NFE, NFCE, ele pode ver todas as informações, ele pode ver backup, ele pode ver estatística gerencial. Então, você tem que definir qual o perfil desse usuário que vai acessar o CIMAC Box. Né? E depois que você fez isso, aí você vai para o segundo passo, que é fazer o cadastro. Né? É importante relatar o seguinte, o CPF e o nome do usuário ele é validado no cadastro da Receita Federal. Tá? Então, para você poder fazer o cadastro desse usuário, ele tem que ser um usuário válido. Né? Então, é lógico que quando é um CNPJ que é aceito no cadastro do CIMAC Web, aí você vai, via de regra, o CNPJ da empresa que está acessando. Né, o que contratou o serviço, pode ser até do contador. Mas você tem que ser, no caso um CPF, uma pessoa física, essa estrutura é validada dentro do CIMAC. O cadastro é feito utilizando o Ciportal. Tá? Então você vai no Ciportal, digita o ID, o CPF, o CNPJ da empresa, acessa a empresa e aí você tem aqui em cadastros a opção de usuários CIMAC Box. Aí, nesse caso, você pode incluir, você pode alterar, você pode excluir um usuário do CIMAC Box. Toda essa estrutura ela é feita aqui nesse local. Né? E aí, quando você faz o cadastramento do usuário, você vai perceber que tem duas situações. Tá? Já é padrão do sistema utilizar um perfil para o usuário. Então, todo usuário, quando ele vem cadastrado, ele pode ter o perfil. Tá? O perfil ele já traz alguns atributos específicos para o usuário. Se você marca aqui perfil, não tem nada marcado aqui. Você marcou o perfil, aí do perfil padrão ele já permite visualizar NFCE, NFE, já permite baixar NF individual, baixar em lote. Então ele já traz todos os recursos do CIMAC Box. Tá? Aí a questão de acessar as estatísticas da empresa para ver aquela questão gerencial. Então você tem todo esse recurso aqui para ver ali, acessar o CPDV, né, o CIMAC Gestão, que é um app. Então você tem todos os recursos aqui já marcados. É o que a gente chama de usuário padrão. Mas você também pode já criar estrutura. Não, esse usuário vai simplesmente ele vai fazer aqui a baixa do arquivo, ele vai dar uma olhada aqui em estatística. Então você pode definir. Né? Quando você marca o perfil, ele já traz uma série de situações aqui já pré-definidas. Se você observar aqui, a parte de backup ela não vem dentro do padrão. Né? Até porque o usuário do CIMAC Box, a questão de baixar backup, que utilidade tem para ele? Isso é mais uma questão técnica. Né? Mas você também tem, se o usuário quiser ter o acesso, o dado é dele, ele que contratou. Né? E um outro detalhe é que se você só tem um usuário, for o primeiro usuário que você cadastrou, você tem que colocar que ele vai concordar com o termo de uso. Né? Porque quando você coloca e concorda com o termo de uso, é esse usuário aqui que tem o acesso ao termo de uso. Né? Concordância com o termo de uso, que a gente vai ver isso daqui a pouco. Né? Mas é importante também, o primeiro acesso, colocar aqui que ele concorda com o termo de uso. Né? Não faz parte do perfil, basta um usuário concordar com o termo de uso. Tá? Então é isso. Depois que você faz o acesso aqui, aí você manda salvar, ele vai criar uma senha provisória. Ele criou uma senha provisória, essa senha provisória você vai passar para o cliente. Né? Aí no próximo slide aqui, a gente tem essa anotação. Né? São detalhes ao acessar. Então, após o cadastro, vai ser liberada uma senha provisória que deve ser alterada no primeiro acesso. O CIMAC Box ele pode ser acessado pelo ID de acesso, o CPF ou o ID de usuário. Você cadastrou o usuário tem o ID dele, né? Aqui, por exemplo, o ID desse usuário aqui é 531. Então, eu posso fazer o acesso tanto pelo o ID de acesso, que é o CNPJ, que é grande, né? A pessoa decorar isso tudo aqui, ou colocar o 531 e aí eu posso fazer o acesso. Né? E o usuário responsável pela empresa deve acessar o termo de uso. Então, esses são detalhes que a gente tem. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha, você acessa o site do CIMAC, cimac.com.br, e aqui você tem o CIMAC Box. Tá? Aí, como eu sou o primeiro usuário, posso acessar com o meu ID aqui. Se eu for acessar com a senha provisória, o que vai acontecer depois que eu colocar a senha provisória? Ele vai pedir para mim entrar com
colocar qual que é a minha senha definitiva. Né? Então ele pediu aqui para mim colocar qual que é a nova senha que eu vou colocar. Né? Então eu posso digitar uma senha, repetir a senha, salvar, e aí automaticamente o usuário ele vai ter, né, o acesso dele validado. E após o usuário ele informar a senha, aí ele tem acesso aqui, né, ao CIMAC Box. Né? Então informou, colocou a nova senha ali, ele já vai ter acesso direto ao CIMAC Box. Né? Então o acesso é tranquilo, aí é fácil você explicar ao usuário, e aí, a partir daí você tem a questão de uso, que vai ser o objeto da próxima aula. Tá? Bem, o que você vai fazer a atividade proposta aí? Acessar com o ID de acesso e acessar com o ID do usuário, para você dar uma olhada aí no que tem liberado na questão do CIMAC Box. Né? Lembrando que um usuário de canal, ele acessa todas as empresas que estão vinculadas ao canal. Né? Então tem esse benefício também, porque fica mais fácil você fazer o teste.